Olá, você está no Arena IE. Eu sou Alessandra Gonzaga E eu sou Marcelo do Carmo. e nós vamos falar hoje, gente, sobre preocupação. Ai, ai. Já fiquei preocupada. Será que vai dar certo? Gente, eu abri um livro aqui. Antes da gente começar, a gente sempre traz alguns livros aqui para trazer de inspiração, porque a gente está circulando em torno desse tema lá, daí a gente olha na nossa biblioteca de casa e pensa, o que nós vamos levar hoje, né? E aí, por acaso, eu peguei o livro aqui do Mulheres em Ebulição. Ele não é um livro muito novo, ele já é antigo, mas assim, esse tema tá pegando bastante. Eu tenho visto entrevistas na internet sobre isso, depois eu até comento uma outra especialista sobre isso, que a gente viu esses dias, eu não vou me lembrar do nome dela agora, mas daqui a pouco eu descubro. E o que a doutora Julie Holland fala? É sobre as mudanças no mundo emocional a partir dos hormônios, a partir das oscilações hormonais, que as mulheres têm muito mais do que os homens. Eu lembrei daquele livro Mulheres que Pensam Demais, né? Também, né? Que E dá. aí, olha só como é que abre o livro, gente. Introdução. As mulheres estão sobrecarregadas e exaustas. Vivem ansiosas e irritadas, além de deprimidas e emocionalmente esgotadas. O humor e a libido estão no fundo do poço. A energia vital é consumida enquanto elas se esforçam para ser bem-sucedidas no trabalho, para dar atenção à família e a centenas de amigos virtuais. Elas se culpam por se sentir assim, pois acreditam que deveriam ser capazes de dar conta de tudo. Sonham em ser perfeitas e tentam fazer parecer fácil equilibrar todas essas demandas, mas não é tão simples. Fomos programadas para sermos dinâmicas, cíclicas, temperamentais e efervescentes. Sim, nós mulheres vivemos em ponto de ebulição e isso não é uma fraqueza. Pronto, aí tu lê isso e tu diz assim, tá, me identifiquei, e agora, né? O que eu faço? Olha, eu acho que pro homem não é tão diferente assim, só que eu pularia essa parte da culpa. E aí é que entra o elemento da preocupação, porque a preocupação é uma espécie de ruminação mental em torno de coisas que a gente não tem controle. Uhum. Então, não que ela é como se fosse um subtipo de ansiedade. Inclusive, a ansiedade, ela pode ter diferentes manifestações e a preocupação é uma delas, em que você fica ali regurgitando ideias e fatos da tua vida, coisas que você viu. Você pode se preocupar desde coisas tão intangíveis e distantes de você como a economia mundial, Uhum. até você ter a preocupação de se, afinal de contas, como é que você vai lidar com a tua aposentadoria, com a tua velhice, enfim. Se procurar bem procuradinho, acho umas 30 coisas para se preocupar, né? É muito fácil. É só querer, né? É só querer. Não dá ideia, mano. Não dá ideia que o povo vai começar a fazer lista. O que Não, mais preocupa você, né? Coloque 5 itens aí, gente. Vamos lá. Inclusive, né, é uma estratégia que a gente vê, às vezes, sendo utilizada, principalmente pelos mais jovens, que eu tenho as coisas que estão ao meu alcance e eu tenho as coisas que não estão ao meu alcance. Então, às vezes, o pessoal até prefere se preocupar com coisas que não estão a seu alcance para meio que tapar, ofuscar, né, ocupar o espaço das preocupações pelas quais você pode efetivamente fazer alguma coisa. Sim. É o caso dessas grandes preocupações sociais, esses temas. O pessoal lá do Stop Oil, lá da Inglaterra. Sim. Esses são preocupados, o hein? salve a baleia, né? Essas coisas assim, tá, ok. Não é que não são questões graves, mas o que você efetivamente pode fazer, né? Então é como se eu arrumasse uma preocupação para chamar de minha, para justificar a minha inação em relação às minhas próprias responsabilidades. Tem até uma saída pela direita aí, né, que as pessoas costumam utilizar. Interessante. Aí eu faço um outro link mental. Adoro que esse papo aqui nosso no Arena IE, ele é completamente caótico. Vocês sabem, né, gente? A gente traz estímulos e é as coisas profundas da minha cabeça e da cabeça do Marcelo que começam a conversar num campo coletivo aqui. Elas se encontram aqui. Elas se encontram no imaginário aqui coletivo. E essa manhã, eu tava lendo, porque eu tive um sonho muito maluco
E os meus sonhos geralmente são bem malucos, Uhum. né? E me deu vontade de reler trechos do livro do Poder do Mito. Ah, que legal. E porque eu acho que a abordagem junguiana, ela dá muito conta, assim, dessa simbologia interna, dessas coisas que a gente pode imaginar. Para quem ficou curioso aí, o meu sonho era sobre inundação, tá? Uhum. Então, claro, eu já imaginei o mito do Noé, né? Não é mito, eu sei, gente, tá na Bíblia, mas, assim, enfim, né? A Uhum. história em torno da grande enchente que pode ter feito muito da humanidade ficar para trás. Daí eu abri o livro do Poder do Mito, que, aliás, quem não conhece, fica aqui mais uma dica de livro, é maravilhoso. É um livro de 78, se não me engano. Uhum. Não, de 88. De 88. E o Campbell morreu em 87. Até fiquei curiosa para saber quando que ele efetivamente gravou aquela entrevista, sabe? Uhum. Então, isso é uma coisa também pra gente colocar nas nossas referências aí pro pessoal. Ó, a Isis que tá fazendo os resumos aí, tá, gente? Aqui da Fórmula Digital. O que vocês estão achando? A gente tá colocando resumos agora toda semana. Pois bem, então, nesse livro do Poder do Mito, o Campbell começa falando que as antigas sociedades, as antigas tribos, aí as sociedades mais tribais mesmo, sempre existiam rituais de passagem para a vida adulta. Uhum. E que já na época deles, lá nos anos 80, ele estava percebendo que havia um grande contingente de pessoas que eram meio que cuspidas no mundo, mas sem nenhum ritual para a vida adulta. E aí, se a gente trouxer para nossa realidade hoje, por que a gente se preocupa tanto? Porque as fronteiras que nos separam da vida adulta, em primeiro lugar, estão cada vez mais difusas, assim. O que efetivamente você deve dar conta como adulto? O que você deve ter ocupação, já que a gente não quer chamar pré-ocupação? Aonde você deve ocupar teu pensamento, teu tempo? Aonde reside a tua responsabilidade? Então, como isso está bem mais difuso, e antes a gente tinha o que era o papel de um pai e uma mãe de família, o que era o papel de um profissional, até onde ia você na escola com teus filhos. Então você tinha uma série de dimensões da tua vida que estavam meio que catalogadas, qual era o teu papel ali. Uhum. E agora esses papéis estão mais fluidos aí, né? E eu acho que um dos efeitos é o prolongamento desse estresse, desse sofrimento, né? Uhum. Que a preocupação é isso, né? Eu trouxe aqui o Tesauros. Vamos né? lá, Só para ler. Pega né? para nós. O que é o worry? E já vou voltar para o que você colocou aí, ó. Tá. Então, a preocupação é um distresse mental Uhum. que surge de pensamentos perturbadores, geralmente relacionados à antecipação de algum evento. Sim. Então, essa coisa que você falou da fronteira da vida adulta. Uhum. Vou fazer uma analogia com você, num dia de verão, entrar numa piscina, né, de água fria. Uhum. Você vai lá, coloca o pezinho, ih, tá gelado. Nossa, né? nem pensar. Aí molha o pezinho, molha o outro pezinho, senta na beira da piscina, molha os molhando as pulsos, pernas. né? Demora, né, uma meia hora, né, para pular na piscina. Mas, né, depois que você pula na piscina, rapidamente o seu corpo se habitua, né, àquela temperatura e a água fica uma delícia. Uhum. Mas enquanto você está do lado de fora, ensaiando para entrar na piscina, quanto mais você prolonga, né, esse ritual, maior é o sofrimento, né, um martírio, né, você fica ali querendo entrar e não entrando, né, na água. Tem gente que já é mais radical, né? Se não tá assim um choque de temperatura muito grande, o cara tava no sol. Não, o cara só tava ali na sombra, etc. Pula na piscina, né? Ah. Se o camarada pular na piscina, né, e der umas 3, 4, 5 braçadas ali, ele rapidamente ele vai se adaptar e a água vai ficar, né, uma sensação, né, agradável e refrescante para ele. Esse ritual de pular na piscina e esse ritual de não pular na piscina e ficar na beiradinha é o que eu vejo os jovens fazendo hoje. Eu gosto da definição de universidade como sendo 4 ou 5 anos a mais, né, de desculpa para você saber o que é ser adulto. Saber o que é ser adulto enquanto você continua sob a tutela, né, dos seus pais. Ou então os jovens que se formam e ainda seguem morando na casa dos pais.
sem falar os que saem e voltam, né? A geração boomerang, né? A geração canguru que nunca sai, né? Então, esse prolongamento, né? Desse martírio, digamos assim, que é entrar na vida adulta, é uma característica dos tempos modernos. E essa antecipação começa lá no primeiro ano do ensino médio. O que eu vou fazer? Onde é que eu vou trabalhar? Cedo, a gente está vendo quadros ansiosos em crianças, como antes não víamos. Só que chegava a vida adulta, você pulava na água e saía nadando. E beleza, você vai se acostumar. Calma, você vai sobreviver. Mas se você fica postergando, isso vai se tornando uma bola de neve, né, que se torna um problema, uma preocupação, uma antecipação de uma síndrome de impostor turbinada, sei lá, que você está colocando uma corda no pescoço e se enforcando. Tá, e o que o Tesauros fala da linguagem corporal da preocupação? Achei interessante, porque eu sempre pensei na preocupação, como a própria definição que tu deu, uma coisa mais mental. Uma coisa mais de uma ruminação cognitiva. E aí, como é que fica o corpo de uma criatura preocupada, mano? Eu vou colocar aqui, bom, tem sinais físicos aqui. Isso, esses dos comportamentos. Eu quero alguns aí. Bota uns 3 ou 4 comportamentos, só para eu matar a curiosidade. Por exemplo, né, sinais, né, comportamentos. Ligar e falar, não vai dar para ir porque eu tô com dor de cabeça. Postergar coisas. Ou dar uma desculpa para não enfrentar. Que é o que a gente estava falando, a beira da piscina. Que é a evitação, nunca, né? A evitação. Evitação, né? Então, sinais de ficar evitando tiques, né? Ficar batendo, né? Coisas assim. Que são meio que sinais da própria ansiedade. Sinais da evitação. Sensações internas, perda de apetite, dor no estômago, boca seca, garganta apertada, respostas mentais, incerteza, incapacidade de focar, vontade de fugir. Para o mundo que eu quero descer. Uma necessidade de conseguir controlar o que está acontecendo sem conseguir controlar, arrependimento por ações passadas, distanciamento, né? Então, fugas, né, diversas, irritabilidade e assim por diante. Agora, qual que é o problema, né? Se você não encara, né, a fera e você fica navegando nesse sintoma de preocupação, isso pode escalar para medo, ansiedade, paranoia e pânico. Sim, aí vem todas as coisas... A bola de neve só cresce. Aí, A bola de neve só cresce. Eu não sei o que eu vou fazer. Calma, né? Eu não sei que faculdade eu vou fazer. Eu não sei se eu largo esse emprego. Eu não sei se eu caso ou compro uma bicicleta. Nada é definitivo. Tudo é um aprendizado, né? Calma que você... se eu errar a primeira opção de curso superior, vai ser o primeiro curso que você vai fazer. Você ainda vai fazer muitos treinamentos e muitos cursos na vida. Você vai ter muitos empregos na vida, né? Até relacionamento, né? Você pode ter outros relacionamentos na sua vida. A vida é um aprendizado contínuo, né? Não tem a que se preocupar. Enjoy the ride, né? Não é onde vou chegar, né? É o caminho, né, que você vai... traçando, né? Interessante, Almar, aqui, pegando um paralelo no que tu está dizendo. Nesse livro, também o mais antigo, tá? Da Sue Breton. A gente usou bastante isso aqui em treinamentos da Conexão IE. Eu adoro essa abordagem que essa autora, eu acho que ela é inglesa, se não me engano. Eu gosto muito da maneira como ela vai explicando as diferenças entre medo, ansiedade pura, preocupação. Ela traz também a própria culpa, que vem a ser aí sim, uma conduta minha que eu fico ansiosa. Porque é interessante que a culpa é uma ansiedade voltada ao passado. E ela reforça a preocupação com o futuro. Isso. Eu já errei, vou errar de novo. E agora vai dar problema, né? Pois é. Então, e aí a preocupação, na visão dela, como a gente já comentou aqui no começo desse episódio, é aquela emoção de ansiedade ligada a um fato, a um acontecimento que você não tem influência, ou que você não tem controle, né? E você fica ruminando, portanto, essas possibilidades. Ela traz aqui alguma coisa, ó.
As raízes da preocupação costumam residir nas tentativas de controlar algo ou alguém que faz parte da nossa vida. Por exemplo, nos inquietamos por causa de um colega de trabalho que não cumpre direito à sua função. Nos preocupamos em fazer com que um adolescente se vista de um jeito correto. Ou que uma criança arrume o quarto, pensei comigo aqui. Em convencer um parente idoso a mudar os hábitos de vida. Então, são coisas que geralmente envolvem outras pessoas, outras possibilidades que não a sua. E aí, lá no finzinho dessa sessão aqui, ela faz uma comparação da resposta à luta-fuga e tal. E ela diz, em alguns casos, a preocupação é semelhante à reação de paralisia, que é aquela terceira, o freeze. Conheci pessoas que se preocupavam tanto com o que poderia acontecer no futuro que não conseguiam fazer coisas que deveriam estar fazendo no presente. É exatamente o que tu acabou de dizer. Uma coisa é essa preocupação que você, de fato, tem a armadilha da preocupação. Outra coisa é a preocupação como uma estratégia para não fazer nada. Para procrastinar. Não faz nada. Eu estou tão preocupado com o que vai acontecer com a minha irmã. Tá, e tu? Vai cuidar da tua vida. Né? Não, mas a minha irmã... Tá, e tu, né? E é tão mais fácil a gente pensar na vida dos outros, né? E a gente resolver a vida alheia. Mas sabe por que é mais fácil? Porque não há nada que eu possa fazer a não ser ficar preocupado. Isso. Então eu posso ficar indefinidamente num estado de preocupação sem ter que fazer nada. Olha só que coisa não é mais... comigo o negócio. Né? Que não, não, e sem falar que a gente tem um possível julgamento que a gente faz... que é de analisar tudo que você não teria feito que aquela pessoa fez. As pessoas adoram fazer isso. Gente, não façam isso. Não fiquem julgando as vidas dos outros. As pessoas, elas fazem o que podem fazer na medida do que elas têm de recurso e de realidade para ter. Claro, se essa escolha do outro impactar na tua vida... impactar nas tuas decisões, beleza, e agora o assado é teu também, né? Mas se não, acho que abrir mão um pouco de ficar pensando o tempo inteiro nos outros, né? E no que os outros deveriam fazer. Você sabe que a coisa pode ficar muito grave. Eu lembro, quando eu ainda era criança, do como as novelas conquistavam o imaginário coletivo. As pessoas é verdade, eu lembro disso também, gente. Era incrível. Nas rodas de conversa, o que ia acontecer com as personagens, né, de novela. Olha só. E pessoas que eram assim de mais idade, eu olhava para aquilo e ficava horrorizado, né? As pessoas gritando para a televisão, né? Tentando avisar o personagem. Bandida! Bandida! Eu vi isso acontecer também. Uma total distanciamento, né, da sua vida, e a pessoa entra, né, o nome disso é projeção, né, Ama? Mas veja só, essa projeção dos personagens, dos mitos, voltando àquilo que eu estava falando dos mitos, das histórias, eu acho isso extremamente saudável. Quando você consegue perceber que, claro, não estou dizendo a criatura que chega a psicotizar olhando para o personagem da novela e conversa com ele como se ele fosse real. Mas eu estou dizendo assim, quando tu percebe que tem uma história que tu está acompanhando, seja num livro que tu está lendo, num filme que tu viu, e que essa história faz você pensar sobre os significados e os sentidos da tua própria vida, isso é tão legal. É tão legal que você aproveite as experiências do mundo para compreender a tua realidade. Faz todo sentido isso. Eu lembro de um filme, tu assistiu também, né? Quem não assistiu, vale a pena assistir, que era A Vida de Truman. Lembra da Vida de Truman, do Jim Carrey? Não, mas esse é o Show de Truman. O Show de Truman, Truman's Life, né? Isso aí. Que a vida do camarada, ele era... Nossa, que filme bom. Televisionada, era como se fosse um reality, né? Muito antes dos realities. 24 horas, e mostrava as pessoas acompanhando a vida do Truman. E torcendo pelo Truman. E chorando pelo Truman. E se preocupando com o Truman, e aquela coisa toda. E aí, eu não quero dar spoiler, né? Mas tem um momento lá que, acaba a história e as pessoas... o que mais está passando? O que tem aí pra gente ver? Então, era todo um envolvimento emocional, mas que não é um envolvimento emocional, porque assim que acabou o Truman... O que mais tem pra fazer? O que mais está passando no outro canal? Pois é, e veja que loucura o nosso tempo... E
E isso é uma característica que nós aqui com mais de 40, quem está nos ouvindo aí com mais de 40 sabe o que eu estou dizendo. A gente viveu uma época em que nós tínhamos que esperar até esse próximo estímulo. Em que a gente tinha que pagar um ticket de cinema, entrar numa fila para assistir um filme. Com o streaming, com os vídeos do YouTube, com a rede social, a gente tem a cada 2 segundos, se a gente quiser, um novo estímulo sobre coisas que não nos dizem respeito para a gente pensar. E aí vem o lado maléfico disso, que é a coisa de eu não conseguir mais ter tempo para viver a minha vida. Os ladrões de tempo que são essas histórias todas que não nos dizem respeito. Não. E o efeito que isso acaba tendo, Ali, na nossa própria vida. Porque, digamos que eu esteja preocupado lá com a novela. Eu estou preocupadíssimo com a novela. Eu estou preocupadíssimo com o que vai acontecer com a personagem protagonista da novela. Aquela preocupação me coloca num estado emocional de tal sorte que, quando termina a novela, e acabou a novela... Me deprimo, porque eu não tenho mais nada para jogar. Eu vou voltar para minha vida. É. Eu volto para minha vida com aquele estado emocional. É. Então é como se eu, ao me entreter com alguma coisa que me gera uma preocupação, quando eu mudo o foco e volto para minha vida, a minha preocupação, a minha predisposição para a preocupação está a 1000. Claro. E aí eu vou aplicar isso à minha vida, eu vou fazer da minha realidade uma realidade tão grave quanto o estado emocional que eu estava exposto ou que eu estava cultivando, né, com aquele entretenimento. E aí eu olho para a minha vida num estado emocional hiper, ultra preocupado e eu quero sair daqui, eu vou para a próxima preocupação, né, que não é minha. Então, é muito perigoso esse hábito de você se manter preocupado. E as pessoas preocupadas, elas são preocupadas com tudo, com qualquer coisa. É como se você zapeasse a televisão, é como se você mudasse o canal da televisão e todo assunto, né, que passa, né, pela mente cognitiva dessa pessoa tem esse viés de preocupação. Então é como se você precisasse... Para um pouquinho, quebra esse ciclo. Tá, mas aqui... Porque a gente se vicia em ficar preocupado. Isso, e não é mais só se vicia. Vamos ver, eu concordo, mas aí eu quero dizer que tem um porquê das pessoas fazerem isso. Existe sempre uma crença raiz que alimenta a tua necessidade de se preocupar. Olha o que eu disse, a tua necessidade de se preocupar. Toda emoção negativa tem um ganho secundário. Tem alguma coisa que tu tira para ti por estar vivendo aquela emoção. E a gente ter hábitos ligados a emoções negativas é porque tem crenças de base que alimentam esses hábitos. Então, aqui eu acho interessante, aí vou passar um pouquinho para frente para o livro, tá? Em que a autora vai falando sobre as nossas janelas de memória, sobre como é que a gente constrói essas nossas crenças. E ela fala uma coisa que é a tal da trindade irracional. Que são 3 crenças de base que ajudam você a ficar sempre amedrontado, ansioso, preocupado com relação à tua vida. Então, a primeira crença irracional. Devo me preocupar com o que quer que seja, porque caso contrário, daria a impressão de que não me importo. Então, a pessoa confunde preocupação com dar importância a. Se eu não me preocupo, eu sou uma pessoa largada. Uma pessoa que não se importa com a vida. Segunda crença. Não devo ser otimista, porque isso pode despertar a fúria dos deuses. O medo de que se eu acreditar no futuro, se eu entregar para a vida, eu vou ser punida por isso. Porque, afinal de contas, de novo, não me importei, não fiz a minha parte. E a preocupação é uma maneira de dizer que eu não estou me dando como... já certo o futuro que eu tô desejando. Terceira crença. Devo fazer o possível e o impossível para que as pessoas gostem de mim. E essa última acho que combina tanto com o nosso tempo, né? Porque daí a preocupação é como é que eu mostro as minhas atitudes e como é que eu transpareço, que imagem eu represento para as pessoas que eu tô lidando.
E vem toda a preocupação de o que os outros pensam de mim, né? Então, é muito interessante que são crenças ligadas à percepção do outro, ao quanto eu dou crédito para a vida e o próprio otimismo, que a gente até já falou aqui num outro episódio, que é essa noção de que o futuro será melhor. Você vê que loucura, né? As pessoas confundem preocupação com zelo. Isso! Se você é despreocupado, você não é uma criatura zelosa, você não é uma criatura interessada, né? Ou não é uma criatura prudente. Né? E veja bem, né? Digamos, olha, você tem uma prova importante amanhã. Qual é a melhor forma de você se preparar para essa prova? Dormindo um sono gostoso e reparador? Ou você ficando acordado e preocupado a noite inteira? O relaxar, o descontrair, o repor as suas energias é a melhor forma de você se preparar para um enfrentamento real que vai acontecer. Perfeito. E não você ficar se martirizando, né? Ou ficar pensando no pior. E sabe aquela coisa da profecia autorrealizada, né? Quando acontece alguma coisa errada e a pessoa não tinha se preocupado o suficiente. Ou então quando a pessoa se preocupou e essa preocupação dela aliviou algum aspecto negativo porque ela conseguiu se antecipar. Pronto, essas coisas começam a reforçar, né? Esse hábito de estar sempre preocupado com tudo e com todos. Eu acho que daqui tu faz uma ligação que eu não tinha feito ainda, que é o estado de atenciosidade, de consciência, de atenção. A gente falou isso no episódio do valor da atenção, gente. Estar prestando atenção não é estar preocupado. E também é uma confusão que as pessoas fazem. Me lembrei da música aquela, né? O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Então, essa música, ela fala sobre uma crença de que as coisas vão dar certo, ainda que eu fique distraído. E aí que a gente pensa que se a gente relaxar, a gente vai ficar distraído. E que se a gente ficar distraído, nem o acaso vai me proteger. Então é interessante essa relação que a gente faz entre eu precisar estar tenso e eu estar atento. Quando, na verdade, a gente percebe que é exatamente o oposto. Se você quer ganhar atenção, se você quer ganhar presença, você precisa relaxar. Você precisa estar livre de emoções negativas. Porque as emoções negativas vão te fazer viajar para o passado e para o futuro. Elas não vão te permitir estar no tempo presente, né? Interessante essa reflexão. Eu gosto de trazer também como dica para as pessoas, né, esse livro aqui, né, Como Lidar com as Preocupações, né, do Robert Léhy. Gosto muito dele, do Léhy. Ele tem vários livros sobre ansiedade. Ele é especialista nessa área de tratamento. Ele vai pela linha da TCC, né? Da cognitivo-comportamental. Isso. Esse livro aí que tu estava falando da Sul, né? É mais reflexivo, né? Isso. Também um pouquinho com uma base de TCC, porque ela fala em crença raiz também. E aqui é aquele livro para quem gosta de tabela, autoavaliação, diagrama. TCC, né? Como fazer, né? Manual de como... Isso, é a TCC. Né? Ensinando a pessoa a fazer essa relação entre sentimento, pensamento, sentimento, ação. Isso. E é óbvio que ele dá 7 passos. Vamos lá para os 7 passos. Os 7 passos. Silvinha, presta atenção, hein? Esse vai ter que ir. Isso, vamos lá. Tá, eu não vou ficar me detalhando todos, né? Mas aí, primeiro passo, Ali. Identifique as preocupações produtivas e improdutivas. Pronto, legal. Ou seja, o que eu posso efetivamente fazer alguma coisa? Tá. Tem aquela oração, né, para a gente saber, né, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, né, saber a diferença, né, entre as duas e fazer o que precisa ser feito, né? Isso. Então, tem preocupações, né, que são improdutivas, aquelas que a Ali falou, olha, não há o que você possa fazer com relação àquilo. Mas tem temas que são seus, que estão sob seu alcance, e você se antecipar ou se preparar, se precaver, né, pode ser, né, uma boa ideia. Eu vou para aquela entrevista de emprego na sexta-feira. É bom você conhecer a empresa, né? Você dar um tapa no teu currículo, né? Você
se apresentar, né, de uma forma adequada à cultura, ao contexto da empresa, enfim, né? Você tem uma boa noite de sono anterior, ok, é uma preocupação produtiva e eu consigo traçar, né, um plano de ação. E essa preocupação produtiva geralmente é relacionada a um evento, né, que tem começo, meio e fim. Então, ela ocorre ali para você se preparar para esse evento, passou o evento, passou, né? Acabou. Né? Ó, eu tô descobrindo aqui, ó, desculpa só para pegar a oração essa. Essa oração que tu tá falando é a oração da serenidade, tem diferentes fontes aqui do que seria a autoria, mas é conhecida como a pessoa que inspirou mesmo foi São Francisco de Assis, a partir de que ele dizia algo parecido: Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado, resignação para aceitar o que não pode ser mudado e sabedoria, né, para diferenciar uma coisa da outra. Mas a sabedoria para diferenciar é algo que botaram depois, no final, né? Mas essa ideia de... E tem algumas alterações que é: Deus me dê serenidade para aceitar o que posso mudar, coragem para mudar serenidade para aceitar o que não posso mudar, coragem para mudar o que posso e sabedoria para saber a diferença. Isso aí. Isso aí, legal. Então, isso tem a ver com o primeiro passo aqui, né, de como lidar com a preocupação. Muito bem. O segundo passo aqui, ó, aceite a realidade e comprometa-se com a mudança. Tem a ver com aquela coisa de você botar uma preocupação para tapar ou ofuscar, né, aquilo que está sob seu alcance. Então, vou me preocupar com o aquecimento global, vou me preocupar com a política, vou me preocupar com o que está acontecendo em Brasília. Calma, né? Qual que é o boletinho aqui para pagar no final do mês? Nessa semana. Como é que você vai fazer o seu orçamento, né? Já fez teu workout? Já fez teu workout, planejou. Então, olha para a tua realidade, né? Veja o que pode mudar e se comprometa com essa mudança. Porque se você não pular na água, né, se você ficar só molhando o pezinho, você vai ficar convivendo, né, indefinidamente com essa preocupação. Então, né, ok, aceita, a realidade é essa, para de tapar o sol com a peneira e como é que eu saio disso? O que que eu preciso, o que que eu posso fazer, né, para resolver? E vai lá e faz, pula na água, né? Vai doer, vai molhar, vai dar uns pulinhos lá, né? Você vai se acostumar, né, com a nova temperatura. Conteste a preocupação. Essa é a terceira já. É a terceira, né? Às vezes a gente faz, né, um morcego, né, da andorinha. Uma linda andorinha. A gente pinta, né, o bicho 10 vezes mais feio, né, do que ele geralmente é. Como a nossa mente tem capacidade de ir para esse pensamento catastrófico, né? Se puder dar errado, né, dará, né? É a lei de Murphy, né? Tudo que pode dar errado, dará, né? Então, calma, né? Veja se você não está exagerando nas tintas, que geralmente a gente exagera, né? Ah, mas o que vai acontecer? Calma. Mas o que ela vai pensar de mim? Aqui as crenças raízes aí nesse pensamento, exatamente, né? Então, conteste a preocupação. Priorize, né? Então, focalize a ameaça mais profunda. Né? Então, eu tenho 3 coisas que eu preciso atacar, digamos assim, né? Para... me sentir menos preocupada. Ou para resolver o meu problema. Começa pelo bicho mais feio. Sim. Porque aquele bicho mais feio, se você não ataca ele só vai crescendo. Isso é interessante porque aqui a gente já vai conseguir tirar uma característica dos estados ansiosos, que é essa sensação de não saber o que atacar primeiro. Porque a mente ansiosa, ela abre muitas janelas mentais. A gente falou sobre isso no episódio de Qual é a Sua Ansiedade. Então, quando a gente está se sentindo preocupado, é muito difícil saber por onde começar. Simplesmente o exercício de priorizar já vai estar limpando um pouco da tua preocupação. E a gente acaba evitando aquilo que mais nos preocupa. Por exemplo, vou ter 2 provas amanhã. Vou ter uma prova de geografia e de matemática. Geografia, né, eu estou bem. Matemática, né, eu estou mais preocupado com matemática. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar por geografia, porque está mais fácil, e eu vou deixar a matemática para depois. Caramba!
Começa pela matemática. Se geografia você está bem, começa pela matemática, que você vai tentar estudar geografia, você não vai conseguir se focalizar na geografia, porque você vai ficar a todo momento, né, preocupado com a matemática, e quanto mais o tempo passa, menos tempo você vai ter para estudar a tal da matemática. Mas veja, Mar, que aqui está até mais perto para priorizar. Eu penso que a preocupação mais difusa é a mãe que está preocupada com o filho que tem prova de geografia e de matemática. Uhum. Essa mãe precisa saber encontrar prioridade para suas preocupações. Então, onde ela pode contribuir para a melhoria da vida do filho? Qual que é o problema dela, que ela está fugindo? É que ela está pensando que ela tá se preocupando na no filho. prova do filho. Ah, mas o meu filho vai ter que fazer uma prova de recuperação. Ok, às vezes ele vai passar por isso e ele vai ter que aprender, né? Qual que é o problema que você, né, tá deixando de endereçar e você está colocando essa preocupação do teu filho no lugar? Então, é essa preocupação aí que você está ofuscando, né, que você precisa endereçar, não é o problema do teu filho. Muito bem, número 4. Daí, número 5. Número 5, transforme fracasso em oportunidade. Muito bem. Se a gente falhar, a gente viu toda a questão de como a gente trata com as falhas aqui, né? A falha, o fracasso é uma oportunidade de aprendizado, né? O que aconteceu aqui, né? E como é que eu posso... não errar novamente. Passo 6. Use as emoções, né, ao seu favor. Então, cultive estados emocionais de alívio, né, de esperança, né, de tudo vai dar certo, e não estados emocionais, né, negativos em que tudo vai dar errado e só vão tirar, né, a tua capacidade de ação. E de 7º passo, assuma o controle do tempo, né? A gente se preocupa tanto, não vai dar tempo, e você deixa o tempo passar, você deixa outras coisas menores entrarem na frente, você deixa outros roubarem a tua agenda, você vai, não, peraí, meu tempo, né, para as minhas necessidades, as minhas tarefas, né, fique você no controle do tempo e não à mercê, né, da agenda de outrem. Né? De outras pessoas. Ou empurrando com a barriga, né, como a gente fala no português, né, mais coloquial. Tá, eu quero dar um passo atrás e falar um pouquinho sobre a base emocional da preocupação, porque a gente já falou que ela é meio que um subtipo de ansiedade. Se ela é um subtipo de ansiedade, a raiz emocional é medo, né? Sim. Então, o medo, lá das nossas 5 rotas iniciais... É o que está alimentando esse sentimento de preocupação. O medo, como a gente sabe, é a percepção de uma ameaça iminente. E quando ela é iminente e importante, você pode acionar a resposta luta-fuga. Se você está ansioso, você está projetando uma ameaça previsível para o mundo que está chegando logo aí, logo na frente. Em outras palavras... Você fica preocupado pela tua necessidade de ter segurança, pela tua necessidade de ter estabilidade suficiente para que as ameaças não estejam no caminho. E vou mais longe. Se você é uma pessoa que enxerga ameaças onde elas não existem, você é propenso a ser uma pessoa preocupada. Então, eu achei muito interessante o conselho, eu adoro esse livro, tá? Esse livro do Clay Newman. Mais Sêneca e menos Prozac. Achei esse livro por acaso num sebo, andando aí por Porto Alegre, e ele começa o livro falando que ele foi atrás do estoicismo a partir de uma época bem confusa da vida dele, em que ele estava bastante deprimido. E o estoicismo, ele fala meio que assim, é uma premissa lá dos gregos, né? Ele veio como uma escola para se trabalhar a vida como ela é. Antes da gente pensar na vida como ela é, duela quem duela, era isso que era o estoicismo. Então, não fica adorando a pílula, não fica imaginando que pode ser melhor. Vive a vida com o que tu tem. É assim que a casa oferece e vamos lá, né? E daí, esse conselho, ele vai trazendo diferentes conselhos estoicos e ele traz esse conselho 19 aqui da confiança. Para os que estão obcecados com a segurança e negam a incerteza da vida.
Então, meio que um antídoto para a preocupação também sempre pode ser, além dessas estratégias aí que tu trouxe, Má, buscar o antagonista das emoções positivas que vai fazer o contraponto do medo para o futuro, que é a confiança. Então, quando eu tô confiante, eu coloco um voto de fé, de que as coisas vão vir e eu vou conseguir pelo menos lidar com elas. Ainda que elas venham difíceis, eu vou ter recursos para lidar com elas. A confiança, a gente já falou de confiança aqui também no Areneiê, né? Então, olha que interessante, ele vai trazendo aqui, pare de inventar perigos para justificar o seu medo. Pare de inventar perigos. Olha que interessante. Em muitas ocasiões, você sente medo sem estar diante de um perigo real iminente. O aspecto doentio é que, para justificar e manter esse medo, você inventa na mente cenários ameaçadores. Quantas vezes você teve medo de perder algo sem que existisse nenhuma evidência científica que confirmasse o risco de perdê-lo? Essa distorção cognitiva é conhecida coloquialmente como preocupação. E assim como ansiedade, medo e insegurança, mostram um déficit de confiança, qualidade que é treinada e desenvolvida quando você começa a escutar a sua voz interior, atrevendo-se a tomar decisões movidas pelo coração. Ai, que lindo isso! Deu vontade de selecionar aí, gurias, para colocar na conexão IE. Então, a voz que traz a confiança é uma voz mais silenciosa, não é tão robusta como a voz da mente preocupada. É uma voz suave que vem do coração e que dá esse voto de fé para a vida. Vai, segue. E eu gostei do que ele falou. Para de arrumar enguiço. Para de arrumar preocupação. E ele diz mais adiante assim, ó. Você se fortalece cada vez que toma decisões sozinho, assumindo as consequências dos seus atos. Pula na água. Para de ficar testando a temperatura. E faz o que cabe a ti fazer. Eu tô preocupado que eu tô engordando, meu namorado não vai mais gostar de mim. Vai pra academia. Não, eu não vou pra academia, eu vou começar a ficar preocupado. Onde é que ele tá? Por que ele não responde meu WhatsApp? Com o que ele tá falando? Aí você vai começar a controlar a vida dele, em vez de você aumentar a tua autoestima e ir pra academia e se sentir bonita. Sabe? É o contraprodutivo ao quadrado, né? Porque quanto mais preocupada você ficar, mais ansiosa você vai ficar, mais você vai comer para diminuir a tua ansiedade, mais culpada de não ter ido na academia você vai ficar, e mais controladora sobre a vida do teu namorado. É o tal do exercer controle sobre o que você não pode controlar. Para deixar de fazer aquilo que você pode controlar, que é ir na academia. E olha que interessante como a gente acaba se enredando nessas teias de sofrimento, porque causa um enorme sofrimento se preocupar demais. E eu tô falando aqui não da boca pra fora, tá? Eu tô falando de quem é uma danada de uma preocupada. Tô cheia de preocupações aí sempre e vou curar elas com meditação, com caminhada, com conversa, cada um tem suas estratégias. Não, e tu ainda tem uma dificuldade a mais, porque como tu é uma pessoa muito empata, né? Empática, você ainda traz para si, às vezes, preocupações de clientes, né? Eu sou empata e empática. Segundo a Judith Orloff, são coisas diferentes. Tem que fazer o detox, né, das dores que não são minhas. Do empata. Né? O empata é essa pessoa, gente, que a tendência dela é captar da vida dos outros, da realidade dos outros e do mundo emocional dos outros com mais intensidade. Ela é mais esponjona. E empático é uma pessoa que naquele momento captou, percebeu, se conectou, mas que não necessariamente tem nisso um traço da sua personalidade. Tá, mas aí olha só que legal aqui, mais um pouquinho, eu tô amando esse trecho aqui desse livro. A verdadeira segurança não está relacionada às circunstâncias externas, que são regidas por leis universais que você não pode controlar. Trata-se sim de um estado emocional interno, que lhe permite viver com confiança, coragem, valentia, libertando você da arraigada obsessão de pensar em potenciais ameaças e perigos futuros. E aí aqui eu trago um sentido que já é até budista, zen budista, que é o princípio da aceitação.
De que a vida traz incertezas, a vida não é possível de a gente saber exatamente o que vai acontecer. E quanto mais a gente tenta se agarrar nessa segurança de que eu vou tentar controlar os fatores externos da minha vida, mais amedrontada eu vou ficar. Mais eu vou ter a sensação de que eu não domino a minha própria vida. Então, eu acho muito interessante ele fazer essa separação de que a segurança tu não encontra a partir de questões externas. Ah, quando eu tiver 15 quilos a menos, eu vou conseguir. Quando o meu dinheiro lá no banco render, eu tiver 500 mil guardados sem que eu precise pensar em mais nada na minha vida, vai ter aquele dinheiro rendendo para mim. Então, às vezes a gente bota condições externas para um determinado estado emocional interno. E o que ele está dizendo, não. A tua segurança tem que ser um estado emocional teu, independente da vida que se apresenta, né? Muito bem. Show, né? Olha lá, 14 minutos já, Marco. O último livro que a gente trouxe, né, antes da gente fechar, é o livro, mais um livro do Daniel Pink. Ah, né, a gente já falou dele aqui, eu adoro esse livro também. Né, que é esse livro aqui, ó, Quando, né? E eu vou pegar 2 dicas aqui, né, desse livro para pessoas, né, preocupadas. Só explica um pouquinho o livro que o pessoal pode estar pegando de gaiato, Marco. Isso, né? Que ele vai falando sobre esse timing, né? Esse tempo certo das coisas. Quando a gente deve fazer o quê? Né? Então, 2 dicas. A primeira, tu lembra aquela coisa do biorritmo, né? Que uma pessoa de manhã ela se sentia mais propensa a isso, mais propensa àquilo, de tarde, de noite, cada um tinha o seu ritmo. Pois é. Ele traz aqui uma série de estudos sobre quando a gente se sente mais feliz e mais esperançoso. Legal. Então, são estudos Ele científicos. Ele não acompanhou o ciclo hormonal das mulheres. Mas são uma estudos... coisa é ali nos 10º dia do teu ciclo, mesmo no 15º. No ciclo hormonal nas mulheres, quando você trata em grandes números, né, como ele coloca assim horas do dia, né, digamos que você está ali no pico da tensão, mas mesmo no pico da tensão tem essa variação temporal. Então não invalida, né, o estudo aqui, tá? Mas primeira dica que eu tiro aqui do livro, em geral, nós nos sentimos mais felizes, mais aliviados, mais relaxados... Sexta-feira de tarde. No fim da noite. Ah, então tá. Mas sexta-feira é melhor, né? Calma, que é outra coisa. O problema de sexta-feira é que vem o final de semana. Isso. Tá? E aí no final de semana... Eu tô esculhambando a estatística que tu tá trazendo, desculpa. Volta, começa o vídeo agora, tá? Então vamos lá. A gente se sente mais feliz e esperançoso no final do dia. Perfeito. Então, ou seja, se você vai fazer alguma coisa com aquilo que está te preocupando, o melhor momento para você planejar o que você vai fazer é, no fim do dia, você planejar o que você vai fazer amanhã. Nossa, sério isso? Sim, porque você está... olhando a coisa com uma lente mais esperançosa. Tem um vale ali de preocupação ou de mal-estar que é justamente depois do almoço, no início da tarde. Olha que então, interessante. É como se você, aquela bad que dá dia, depois que a gente come. Dá que você só quer sugar, você não aguenta mais. Putz, né? Vai ter toda a tarde ainda. Né? Você fica mais... em geral, mais feliz, mais esperançoso no início da manhã, mas não se compara ao final do dia. Sabe aquela sensação, ufa, acabou o dia? Então, é como se você, ao terminar o dia, você tirasse, né, uma mala de pedras das suas costas e isso te dá um alívio geral. Isso tu não dá aula de noite, hein, Má? Vale para os professores universitários isso daí? Tá, você está pegando a exceção da exceção, né? Se você dá aula de noite... Deve ser às 10 horas. No final da tua aula, né, quando você pendurou o jaleco, né, no teu dia, no teu ciclo, né, no final da tua jornada, isso. É onde você se sente mais feliz. Perfeito. Então aproveita esse momento para fazer o plano do que você vai fazer amanhã. Verdade, eu senti isso exatamente voltando ontem dia dourado, no final da tarde. Se você for encarar um problema de mau humor, você vai só aumentar o tamanho daquele problema e achar que não há nada a ser feito e você vai se afundar na preocupação.
Muito bem. Então, melhor prática, no final da tua jornada, no final do dia, no final do teu dia, né, assuma o hábito, né, de o que eu vou fazer amanhã, depois de uma boa noite de sono, depois de uma boa... Isso vai até ajudar a diminuir a tua ansiedade, porque é como se você já tivesse estabelecido um plano de ação. O que você vai fazer amanhã para resolver, né, ou para ir em direção à resolução do seu problema. Então, primeiro, né, quando fazer o plano. Segundo, aproveite os marcos temporais. Então, o que é um marco temporal? Sabe no final do ano, né, quando você está lá no final do ano, no último dia do ano, primeiro dia do ano, que você faz a listinha. Nossa, né? semana anterior já começam as listas. Né, o ano que vem vai ser diferente, você... que é a mesma coisa do marco temporal do final do dia, só que é final do ano, mesma coisa. Isso. Então, não precisa chegar ao final do ano. Porque é diferente. O do final do dia, você está de bom humor. Mas é um dia, depois de outro dia, depois do outro dia, você está no meio de um marco temporal. Além desse no dia, no outro dia, no outro dia, coloca um marco temporal. Né? Essa semana vai ser diferente. Esse mês vai ser diferente. Essa quinzena vai ser diferente. Porque é uma oportunidade a mais para você falar, não deu certo, né? Mas eu aprendi, vamos de novo. Vamos começar de novo. Isso é uma estratégia para aprendizagem em geral, não só para preocupação. Então, o do final da jornada é porque você está de melhor humor e você vai acreditar mais na sua capacidade de realização. O do marco temporal é como se você virasse a página, é como se você... A gente falou aqui, né, que a falha, ela reforça a preocupação. É como se a gente falasse, ok, foi um ciclo, né, falhei, vou procurar não falhar mais. Então, você tira um pouco da culpa ou da sensação de fracasso e você se permite começar de novo. Isso me fez lembrar uma máxima do Sêneca também. Eu nunca vou lembrar onde dele que eu achei isso. Se você é um admirador do Sêneca, depois tu me manda isso. Porque eu procuro essa citação nos livros lá e não acho mais. Mas eu tenho praticamente certeza que eu vi num livro do Sêneca. Que diz que eles tinham o hábito de se fazer 3 perguntas no final do dia. O que deu certo hoje? O que deu errado hoje? E o que eu aprendi hoje? Então, essas 3 perguntas fazem essa espécie de start no marco temporal que tu está falando. Isso, e ele coloca... E era lá dos estoicos. Não vai fazer o marco temporal todo dia, né? Mas dá um tempo, né? Porque às vezes, né, não é que não deu certo ainda, né? Você precisa insistir mais um pouquinho. Às vezes a gente tem ações, né, que vai demorar ali 1 semana, 10 dias, né? Então, você colocar um marco temporal diário... E o que tu tá chamando de marco temporal? Essa coisa Você vai colocar essa virada de página. Esse momento que você vai fazer a reflexão, a tomada de reflexão. Não é a tomada de reflexão. Marco temporal é onde você vai se desculpar por tudo o que aconteceu e você vai começar de novo. A sensação do primeiro do ano. Tá, mas então é um momento em que você vai pensar na tua história ali, no teu dia, e vai fazer uma reflexão pelo que foi. E vamos mais assim, acreditando que na daqui pra frente tudo vai ser diferente. Isso. Tá. Então, não fazer isso só no final de ano. Daqui aproveitar, pra frente, criar marcos temporais. Tudo vai ser diferente. E aí também, como a tua listinha de desejos, ela vai ter que ser compatível com o teu marco temporal. Entendi. Então, se o meu marco temporal é de 1 semana, né? Eu tenho 30 quilos para perder. Você não vai perder 30 quilos nessa semana. Sinto muito. Né? Mas dá para emagrecer 500 gramas nessa semana? Então, percebe? Para você não se frustrar ou não ter essa sensação de nunca conseguir, você coloca o marco temporal, ajusta a sua meta, né, para esse marco temporal e vamos para o próximo marco temporal. O que o cara está tentando ensinar aqui, pelo que eu estou entendendo o que tu está dizendo, é como construir um novo hábito. Comendo mingau pelas beiradas. Pelas beiradinhas. Mas eu já acredito aqui que tem uma coisa importante ainda a acrescentar sobre isso. Pensando assim nas formas como a gente acaba funcionando. A gente é extremamente resistente a mudar um hábito. Tu sabe disso, né? Claro. A gente faz de tudo para resistir à vida que a gente conhece, por mais tóxica que seja a nossa realidade. A gente prefere aquilo que a gente conhece, ainda que seja ruim para nós,
do que aquilo que é o novo. O novo é muito ameaçador. É o que mantém. Eu prefiro ficar com as minhas preocupações habituais do que... E existe um certo conforto, nós falando de ganho secundário, que a preocupação traz, que é, calma, tu não precisa fazer nada. Se você ficar pensando aqui quietinha, a vida vai se resolver. Você vai ficar aqui ruminando, e aí quando você abrir a porta para ir para o mundo, o que quer que esteja te preocupando já passou. Então esse conforto do não fazer nada é uma coisa que é difícil de quebrar também, né? Essa inércia que a gente fica, né? Interessante. Gostei da ideia de começar com pequenas propostas de ação. Isso. Não vai querendo o céu. Te propõe a fazer pouquinho. É como as teorias de motivação, né? Para você não se desmotivar, você tem que dividir as suas metas em metas intermediárias alcançáveis e tangíveis. Porque cada meta que você conseguir atingir vai te reforçar essa capacidade de realização. Sim. E aí a sua preocupação vai ficar cada vez menor, porque você está efetivamente fazendo alguma coisa em relação a ela, e a tua capacidade de enfrentamento também vai aumentar, porque você vai estar se empoderando e você vai estar, não, eu consigo. Essa sensação de, por exemplo, emagrecer. Eu dei uma emagrecida essa semana que passou. Tô conseguindo fazer aí minha dietinha mais, não vou dizer controlada, mas... Tô cuidando, especialmente não comer nada de noite, tá, gente? É muito ruim, depois de uma certa idade, a gente resolver jantar. Então, eu tenho jantado no máximo até 6h30, por aí, tem me feito muito bem. E quando a gente olha que tá emagrecendo, tu sabe disso, Mapa, tu passou por uma grande fase aí de emagrecimento. Dá uma sensação de que você pode mudar outras coisas, né? Sim. De que aquilo que tu te propõe, tu consegue fazer. Uma sensação de eficácia mesmo. Que é a questão do estado mental, né? Quando você tem coragem, você tem coragem para qualquer desafio, não apenas para aquele desafio específico que você venceu. Isso. Né? Você se pôr à prova e conseguir vencer uma dificuldade, te enche de poder, de motivação, de coragem, para o que quer que seja. Para o que quer que seja. Então, vamos finalizando aqui. Antes disso, vamos chamar o nosso patrocinador. Isso aí. Pensando aí um pouquinho no Senex. Vamos lá. Nascemos há mais de 3 décadas com um ideal e ele nunca foi tão verdadeiro e atual. Aprender a aprender, desaprender e reaprender com excelência. Nossa excelência é sobre despertar e viver máximos potenciais. O comportamento está sempre no centro de tudo que foi feito ou deixado de fazer. Resultados são consequências disso. Ser constante, assumir protagonismo e se manter relevante. E o sentimento é que estamos sempre só começando. E como vocês sabem, nesse mês de agosto, aqui se você está nos acompanhando depois, a gente está fazendo esse episódio em agosto de 23, a gente começou a fazer uma coisa diferente. A gente está fazendo resumos dos episódios, está trazendo as referências de uma maneira mais organizada, com o apoio do pessoal aqui do Fórmula Digital, está sendo muito legal, né? O pessoal também da Dito e Feito, nossa querida Silvinha também nos ajudando nisso. Então aí, próximo episódio, gente, depois desse da preocupação, vai ser sobre traçar limites, as tais fronteiras. O que é meu, o que é do outro? Aonde que eu devo entrar na vida do outro? Onde é que o outro entra na minha vida? Como é que a gente faz para fazer essa delimitação aí, né? Fronteiras. E mais, a dificuldade também dessas fronteiras no espaço de trabalho. Hoje a gente falou pouco do espaço de trabalho, né, Má? Vamos falar mais. Vamos falar mais da próxima vez. Porque preocupação tá cheio também nas empresas, né, Má? Vamos fechar aí só pensando nisso. O que tu acha que tem de preocupação no mundo do trabalho? O que tem faz pensar? Eu acho que a gente nem abre isso aqui, a gente deixa para o próximo episódio, porque senão... Já vamos traçar um limite aqui, então. Vamos traçar um limite. Já estamos na vibe do próximo episódio, então, traçando limites e pensando que já deu de falar de preocupação. Não, é que a gente tem tido o hábito de gravar 2 episódios seguidos, mas hoje não vai ser isso, né? Então hoje a gente deixa para a próxima, né? E então até o próximo Arena E, pessoal. Isso aí, até mais.